E aí, turma, sejam muito bem-vindos ao Conte Vestibulares. Eu sou o professor Alan. Estou resolvendo a prova do Enem 2024. Estou aqui na questão 160 da prova verde. Vamos aí no comando da questão. A unidade de medida adequada para descrever o fluxo de água que atravessa a superfície da membrana é: uma tubulação despeja sempre o mesmo volume de água por unidade de tempo em uma caixa d'água, o que significa dizer que a vazão de água nessa tubulação é constante. Na junção dessa tubulação com a caixa d'água está instalada uma membrana de filtragem cujo objetivo é filtrar eventuais impurezas presentes na água, combinada a um bom fluxo de água. O fluxo de água através da superfície da membrana é diretamente proporcional à vazão de água na tubulação, medida em mililitro por segundo, inversamente proporcional à área da superfície da membrana, medida em centímetro quadrado. A unidade de medida adequada para descrever o fluxo de água que atravessa a superfície da membrana é... Bom, esse tipo de questão ele é bem padrão dentro do que se refere aí às provas do Enem. Sempre aparece uma que envolve cálculo de unidade de medida com grandezas que são diretamente proporcionais, inversamente proporcionais. A ideia, então, é a gente identificar quais são essas grandezas e entender como que funcionam essas relações, direta e inversamente proporcional. As grandezas que ele traz para a gente no enunciado são fluxo, vazão e área, beleza? Ele diz para a gente que o fluxo é diretamente proporcional à vazão. Então, esses dois aqui são diretamente proporcionais. E ele fala para a gente que o fluxo é inversamente proporcional à área. O que significa dizer isso? Bom, quando eu falo para você que duas grandezas são diretamente proporcionais, significa dizer que a razão entre elas, então fluxo dividido para vazão, é uma constante. E quando eu digo que duas grandezas são inversamente proporcionais, eu estou dizendo que o produto entre elas me resulta uma constante. Como o fluxo está trazendo a relação entre essas duas coisas, né? As duas vão me trazer aí a constante, né? A junção de todo mundo vai me dar uma constante. Inclusive, eu só consigo dizer que duas grandezas são direto ou inversamente proporcionais se eu tiver uma constante. Nem sempre, quando eu tenho um produto, eu tenho uma constante. Beleza? Se isso me der uma constante, eu posso dizer que são grandezas inversamente proporcionais ou diretamente proporcionais. O que a questão está pedindo para a gente é a unidade de medida do fluxo. Então, nesse caso, eu vou isolar ela, né? Aqui eu tenho vazão dividindo, vou passar multiplicando, vai ficar constante vezes vazão. E a área está multiplicando aqui, ó, ela vai passar dividindo. Então, veio aqui dividindo. Esse casinho é uma constante, ele não foi informado para a gente no problema. Então, a gente vai tratar ele aqui como uma grandeza adimensional. Tá? Isso significa dizer que ele não tem unidade de medida. Como ele não tem unidade de medida, eu vou dizer para você que o fluxo vai depender única e exclusivamente dessas duas grandezas aqui para o cálculo da unidade de medida. Então, aqui para calcular a unidade de medida do fluxo, eu tenho aqui que o fluxo vai ser a unidade de medida da vazão e a unidade de medida da área. A vazão, ele disse para a gente qual é a unidade. Ele fala que é em mililitro por segundo. Então, aqui eu vou ter ml, mililitro, por segundo. Enquanto a área, ela é medida em centímetros quadrados. Então, aqui eu tenho centímetro quadrado. Tem uma divisão de fração, né? Divisão de fração. Conserva a primeira, então ml por segundo, e multiplica pelo inverso da segunda. Então, 1 dividido para centímetro ao quadrado. ml vezes 1 dá ml. E segundo vezes centímetro ao quadrado dá segundo vezes centímetro ao quadrado. Vou colocar o centímetro quadrado aqui na frente, só para descrever a alternativa correta mesmo. Não que houvesse a necessidade de mudar a ordem aqui. Mas lembra, né? Alterar os fatores não altera o resultado. Gabarito, então, letra C. Tranquilo? Então era só identificar mesmo qual era a relação direta e inversamente proporcional entre as grandezas, já apresentada no enunciado, e saber que diretamente proporcional é divisão e inversamente proporcional é multiplicação. Ambos aí resultando numa constante. Tranquilinho?
Se tiver ficado alguma dúvida, só mandar aqui nos comentários pra gente que a gente ajuda.